E aí, turma, vamos lá? Continuando falando a, sobre obrigações, tá? Só voltar um pouquinho aqui no nosso vídeo passado, né, que a gente falou um pouco sobre requisito do objeto imediato. Bom dia, Alisson. E falamos sobre o objeto imediato da prestação obrigacional. Então, o objeto imediato é justamente o que? Aquilo que vai se fazer, a ação. Então, o objeto imediato seria uma obrigação de dar, de fazer, de não fazer, né? E o objeto imediato da relação obrigacional é justamente o objeto em si, né? Então, a obrigação de dar, aí a pergunta é, dar o quê? Se a negociação envolve uma casa, é dar o imóvel. Então, esse imóvel é justamente um objeto imediato da relação. Tá? E a gente viu também, no vídeo passado, que o requisito do objeto é justamente envolve 4 situações. Esse objeto ele pode ser o que? Ele pode ser lícito, ele deve ser lícito, possível, determinado ou determinável e economicamente apreciável. Né? Vocês lembram que a gente falou no vídeo passado que ele deve ser lícito, por quê? Porque eu não posso fazer um contrato com alguém cujo objeto seja entregar 10 quilos de maconha. Né? Por quê? Porque o objeto é ilícito, ou seja, ele é restrito, ele é uma conduta condenável pela lei, entendeu? Então ele não pode ser um objeto de uma relação obrigacional, né, formal, e ele também pode ter que ser um objeto, tem que ser possível. Tá? Eu não posso fazer um contrato com alguém, né, negociando um terreno na Lua, tá? Vendo o terreno na Lua e tal, firmo um contrato com alguém dando como garantia a entrega daquele bem. Por quê? Porque o objeto é impossível, pelo menos até agora, né? E determinável, outra característica, outro quesito, é determinável ou determinado. Ele tem que ser pelo menos, se ele não for determinado no momento, a gente viu isso nas aulas passadas, então eu posso vender um quilo de 10 sacas de feijão, né? 10 sacas de feijão. Então eu já tenho a quantidade, que é 10 sacas, e o gênero, que é feijão, o gênero da coisa. Tá? Que eu vou dar. Então esse objeto ele é determinado. Eu posso lá para frente definir que eu quero 10 sacas de feijão, mas eu digo a marca 10 quilos de saca de feijão preto, 10 sacas de feijão carioquinha. Então aqui eu tenho a quantidade, 10 sacas, eu tenho o gênero, que é o feijão, né? E eu tenho a qualidade, eu digo qual produto. Então aqui é determinado esse objeto, né? Ele pode ser tanto determinado no momento, que eu posso definir, pelo menos, no mínimo, eu tenho que definir quantidade de gênero, ou ele pode ser determinável no futuro, tá? Então, e ele tem que ser economicamente apreciável, ok? Porque ele tem que envolver valor, né? Tem que envolver valor nessa relação, ok? Nessa relação obrigacional. E a gente viu tudo isso. A gente falou também do vínculo jurídico que existe em relação, falamos sobre débito, falamos sobre responsabilidade, né? Que débito é justamente esse vínculo espiritual, abstrato e material, ou seja, que é justamente a obrigação que uma parte tem de satisfazer a outra parte, né? Ou seja, houve uma negociação e alguém deve algo para outro. E o débito é justamente esse vínculo espiritual abstrato, né? E o outro quesito que nós vimos foi justamente sobre responsabilidade, se traduzindo, é justamente aquela possibilidade que o credor não satisfeito, né, tem de cobrar do devedor aquilo que lhe é devido, ok? Então o débito é justamente o vínculo espiritual, abstrato, né? Ou seja, de alguém que tem a obrigação de satisfazer, alguém que deve algo para alguém tem a obrigação de satisfazer. A responsabilidade é justamente a possibilidade daquele credor não satisfeito, ou seja, ainda não lhe foi cumprida a obrigação firmada, de cobrar da outra parte judicialmente, né, a reparação, né, ou que se cumpra, que se satisfaça aquilo que foi firmado.
né? E o vínculo jurídico é justamente o poder conferido ao credor, né? Aquele que tem a obrigação, que tem o direito de receber algo, né? De exigir a prestação, né? De exigir a prestação que lhe é devida. Tá? Então, se pode dar esse vínculo jurídico através de uma exigência judicialmente que se cumpra aquela obrigação. Tá? E a gente vai perceber isso daqui, que ele pode, inclusive nessa situação, executar o patrimônio do inadimplente. Tá? A pessoa está devendo um valor por uma parte de R$ 1.000. E aí a pessoa pode acionar juridicamente aquilo e o juiz pode mandar penhorar um bem equivalente àquele valor devido. Né? O cara tem uma televisão na casa dele que equivale a esse valor. O juiz pode penhorar essa televisão e ou repassa ela ou penhora e aquela pessoa vende e transforma aquilo no valor. Isso está no artigo 789 do Código de Processo Civil. Perfeito? Feita essa introdução, para relembrar um pouco do passado, a gente vai entrar agora nas fontes das obrigações, ok? É o nosso novo assunto. Então, quando se fala em fonte, né, o que é que você lembra logo? Né, aquela nascente do rio, a fonte que jorra a água, né? Ou seja, a origem de algo, certo? E aqui no conceito, quando envolve a obrigações, o sentido que se emprega a esse termo é o mesmo, tá? É justamente o fato jurídico de onde brota, né, o vínculo obrigacional, ok? É a fonte, é o começo, é o fato jurídico de onde vai brotar aquela relação obrigacional. A fonte da obrigação, ela constitui um ato ou fato que dá origem, né? Então, isso tudo com base nas regras do direito. Tá, então eu lembro para vocês que eu falei que quando eu estou à margem de uma rodovia e eu faço um sinal com a mão e um ônibus para, e eu entro no ônibus e pago o valor da passagem, a partir do momento naquele momento existe uma obrigação daquele condutor me levar ao meu destino e a minha obrigação de dar um valor pecuniário, né, algo que tenha valor apreciável, né, como pagamento. Então, ali existe uma relação, um vínculo jurídico. Então, a fonte, a origem jurídica, né, daquele ato ali, ou daquele fato, se deu no momento que eu dei o sinal com a mão, né, dizendo que eu precisava dos serviços daquela empresa, daquele ônibus, e ele parou para mim no momento que eu adentrei aquele ônibus e lhe dei um valor, né, e ele se obrigou a me deixar no destino que eu pretendia, um destino que estava informado lá na frente. Então, a fonte da obrigação é justamente essa origem, né? É o fato ou um ato, né, que dá origem a uma relação obrigacional, de onde brota esse vínculo jurídico. Perfeito? Tá? A gente vai conceituar um pouco, fazer essa parte introdutória, e depois a gente vai entrar, né, esmiuçar um pouco mais. Então, a concepção mais moderna de obrigação, ela vem como origem, né, dos romanistas alemães, né, que ela fala justamente começa falando dos delitos, né? Então, fala de delitos, atos ilícitos e dolosos, né? Delitos eram atos culposos, né? E no direito romano ele foi substituído por atos ilícitos. Já no direito romano em si, foi substituído por atos ilícitos. Então a gente percebe o seguinte, né, já hoje temos um código em vigência, né, que é o Código Civil de 2002, né, mas por muito tempo se manteve em vigência o nosso Código Civil de 1916. Tá? Então a gente percebe o seguinte, que embora o Código Civil de 1916 ele não falasse, se você for dar uma pesquisada, voltar, dar uma olhada, e eu quero que vocês façam esse comparativo, e tem inclusive na internet já feito comparativo do Código Civil anterior, de 1916, e do de 2002. É muito interessante você dar uma olhada para poder perceber algumas diferenças. Então, assim, em Código Civil de 1916, ele não disciplinava, né, um assunto específico, considerado como fonte das obrigações.
né? Ou seja, ele não fazia esse compêndio, esse acúmulo de assunto num determinado título, né? Mas ele ao longo do seu corpo, ao longo do Código Civil de 2016, ele trazia alguns vínculos, né, que justamente demonstravam obrigação, vínculos obrigacionais. Né? Ele fazia menção aos contratos, à declaração unilateral de vontade, né, e ao ato ilícito. Todos assuntos envolvidos no tema obrigações. Ok? Então, assim, você via também lá no Código Civil de 1916 que ele fazia menção também a algumas obrigações diretamente, como a obrigação alimentar, né? Também a obrigação próprio terreno, que a gente viu já, que é aquela obrigação que segue a coisa, né? E na questão na obrigação também de indenizar, né? Indenizar danos causados entre empregador e empregado, né? E a lei, nesse caso aqui, o Código Civil 16, ela era a fonte direta, né? Aquilo que continha nela era de obrigação, tinha que ser seguido. Tá? Aí a gente já agora já dá um salto para o nosso Código Civil atual, de 2002. Né? Ele também manteve, né, o critério adotado pelo Código Civil de 1916, que é justamente não trazer também, ele continuou também não trazendo um dispositivo específico para falar de obrigações, assim, para detalhar e acumular num único título, né, as formas de obrigações e tal. Mas ele ordenou isso em matérias, ele distribuiu, né, introduzindo vários contratos. Ele trouxe, diferente do Código de 1916, ele trouxe vários outros tipos de contratos. E também continuou regulamentando as declarações unilateral de vontade, né? E falou também sobre título, né, dos atos unilaterais. Aí trouxe, como inovação, ele trouxe o contrato a promessa de recompensa, a gestão de negócios, isso a gente vai tudo ver lá para frente. Pagamento indevido, enriquecimento sem causa, tá? Todas foram novidades trazidas pelo Código Civil de 2002. Tá? Isso está a partir do artigo 854, vai mais ou menos até o artigo 886. Tá? Se você já quiser dando uma lida, a partir do artigo 854 até o artigo 886, mais ou menos. Né? Então, assim, a gente percebe que ele falou também, além dos contratos bilaterais e das declarações unilaterais de vontade, o Código Civil de 2002 também trouxe como inovação os títulos de crédito, né? Um título próprio. A gente vai ver lá para frente, né? E esses títulos de crédito, por exemplo, cheque, a duplicata, né? A precatória. Então ele trouxe de uma forma mais específica, mas não ligado diretamente às obrigações, ok? E os atos ilícitos, eles também foram definidos pelo Código de 2002, né, a partir do artigo 186, nos artigos 186, 187 e na sequência. E também falou da obrigação de indenizar, né, que está previsto no artigo 927 e seguinte. Então, assim, a gente quando percebe que foi lesado de alguma forma, ou que alguém cometeu um ato ilícito, geralmente quando a gente vai acionar o judiciário, a gente utiliza como fundamento esses artigos, a partir do 186, que fala justamente do ato ilícito. Olha o que diz o texto. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Aqui, no artigo 186, ele conceitua o que é ato ilícito, né? Ele define o que é um ato ilícito. Então, aquele que por ação ou omissão voluntária, né, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, porque o dano também ele pode ser material, né, comete ato ilícito. Então, o artigo 186 define o que é ato ilícito. Tá? Se você vai
Se você vai andando no trânsito bem aqui, numa esquina, o sinal está fechado para esse veículo aqui, e ele avança o sinal e atinge o seu carro, nesse momento, ele comete um ato ilícito. Por quê? Que é aquele que por ação, foi o caso que avançou o sinal, né, negligência, imprudência, né, violar direito, causar dano a outro, ou seja, a ação dessa pessoa que estava dirigindo o carro e avançou o sinal, ela se molda perfeitamente ao artigo 186, ou seja, ele configura a ação dele um ato ilícito, certo? Aí o artigo 187 vai definindo o que, continua definindo o que é ato ilícito, e o 188 diz o que não é, o que não constitui um ato ilícito. Daí a gente vai ver no artigo 927, que é o que fala da obrigação de indenizar. A gente percebe o seguinte, olha, então aquele que comete ato ilícito, definido lá no 186, né, ele automaticamente, quando ele cometeu um ato ilícito, a ele recai uma obrigação de quê? De indenizar, né? Você lembra o que significa a palavra indene? Nós falamos disso, o termo indene, nós falamos disso em vídeos atrás. Indene é justamente voltar ao estado original, né? Ou seja, o status quo. Ou seja, voltar ao estado onde não se havia um dano, ou seja, reparar o dano. Tá? Então, quando se fala de indenizar, se fala justamente disso, de reparar um dano, de voltar ao estado original onde não se havia aquele prejuízo. Então, o artigo 927 é justamente o que a gente utiliza. Primeiro eu mostro no 186 e demais artigos o que é um ato ilícito, que aquela conduta cometida por um terceiro se amolda ao conceito de ato ilícito, ou seja, cometeu por uma ação, uma obrigação, né? Violou o direito de alguém, eu defino, e aí eu vou para o artigo 927, que é justamente que fala da obrigação de indenizar, que diz o seguinte, o texto do caput do artigo 927, aquele que por ato ilícito, entre parênteses, do artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Ó. Então, aquele que cometeu o ato ilícito previsto no 186 e no 187, né, por imperícia, por imprudência, né, por ação ou por omissão, ele fica obrigado a reparar o dano. Reparar o dano. E geralmente isso, ao final, ele converge em valor pecuniário, ok? Converge em valor pecuniário. E aqui a gente viu no artigo 186 que ele fala que o dano pode ser inclusive moral. Por quê? Porque a maioria dos casos é dano material, né? O cara avançou o sinal, bateu meu carro, quebrou o para-choque do carro. Ele vai ter, para reparar o dano, ele vai ter que comprar outro para-choque e mandar instalar. Ou o que eu gastar, eu posso fazer isso, ele vai ter que me ressarcir esse valor, né? Mas também pode ser um dano moral, né? Alguém que foi constrangido, né, por uma situação. Esses dias alguém me relatou uma situação de que foi a um restaurante, né, comeu no restaurante e no momento de pagar, né, mesmo tendo o crédito, mesmo tendo valor na sua conta, o banco não autorizou, deu erro no cartão, né? Então o banco não autorizou, não teve autorização, ele não conseguiu efetuar o pagamento através do seu cartão, tá? Nesse momento, se comprovar que houve uma omissão do banco, ou uma ação, ou uma negligência, ou uma imprudência, tá? Nesse momento, alguém vai ter que reparar, o banco vai ter que reparar aquele dano, né? E aí, nesse caso, vai ser o quê? Tanto o dano material, se por algum motivo alguém emprestou dinheiro para ele poder pagar naquela hora o débito do valor que consumiu naquele restaurante, né? Então esse é o dano material, tem que voltar a devolver para a pessoa, dar o valor que foi gasto, quanto o dano moral, que é justamente algo que não se tem como quantificar, né? Fica a critério do juiz, ele considerando a razoabilidade e a proporcionalidade, né? Ver o quanto aquele constrangimento que a pessoa sofreu no momento de, mesmo sabendo que tinha crédito, que tinha limite no cartão, não poder pagar
aquela quantia, o quanto ele foi constrangido ali, o juiz vai, com base na razoabilidade e na proporcionalidade, quantificar aquele valor a título de dano moral, tá? Então, assim, a gente viu que primeiro no 186 eu vou definir o que é ato ilícito, né? E aí o artigo 186 diz que é aquele que por ação, omissão, voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ok? Comete ato ilícito. E aí, depois que eu defino o que é o dano moral, eu vou para o artigo 927 e eu digo que é aquele que por ato ilícito, definido no 186 e 187, causar dano a outro, fica obrigado a quê? A reparar o dano, a indenizar, ou seja, a trazer de volta ao estado original, voltar aonde não se havia nenhum dano. Perfeito? Então a gente definiu aqui, né? A gente definiu aqui que uma obrigação, né, a origem, a fonte de uma obrigação, ela está no fato ou no ato que dá origem, né, que dá origem àquela relação obrigacional. Né? Se for uma compra de um bem, se for uma obrigação de não fazer, ou se a pessoa está construindo algo no terreno do outro, se requer ao judiciário e o juiz determina que pare de fazer aquela obra porque está provocando um dano. Então, assim, essa é a fonte, a origem do ato. Quando se convenciona um contrato, né, se dizendo, eu vou comprar, vou te vender essa casa, você me dá 50% de entrada, mais duas parcelas de 25%. Nesse momento que eu coloco isso no contrato, ali existe uma fonte, a origem daquela obrigação, um ato ou um fato que vinculou as pessoas numa relação obrigacional, tá? E aqui a gente viu que esse ato, ele pode ser, alguém pode provocar nessa relação, quando não há um cumprimento, né, pode provocar um ato ilícito, né? Definido o quê? No artigo 186, né, que diz justamente que aquele que por ação ou omissão, ok? Voluntária, omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, se alguém tinha uma obrigação de cumprir, de fazer, de pagar, de dar algo para alguém e não cumpriu, ou seja, uma omissão voluntária, né? Aquela pessoa tem um dever de reparar aquele dano. E a gente viu que a reparação ela está prevista onde? No 927, né? Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo, tá? E nós chegamos aqui e a gente percebe o seguinte, que existe nessa relação de débito e responsabilidade, né? Nessa obrigação de reparar com base nas fontes, na origem do direito, que é justamente na existência de um ato, de um fato, quando alguém se vincula a outrem, né? Existem algumas fontes primárias, né, ou imediatas dessa relação obrigacional, tá? A partir de que, em que se funda, em que se baseia essa relação obrigacional? Isso vai ser objeto do nosso próximo vídeo, tá?